Oferecimento Joãozinho Ferro e Aço. Paulo, você chega para trabalhar em um dos campeonatos em que as equipes do interior sentem mais dificuldade, um campeonato onde é muito difícil uma equipe do interior chegar para brigar do alto nível. Mas o que é que dá para prometer, o que é que dá para falar do Central do Paulo Moroni? O Central tem uma característica de jogo que eu gosto, que é aguerrido, é determinado, sabe se se impor diante do adversário, independente de quem seja. Então essa característica do coisa é um tipo de trabalho que eu gosto, me facilita bastante. Dificuldade em futebol é ST. Então eu aprendi no desafio encontrar caminhos que nem todo mundo segue. Eu sou meio autodidata, tenho uma formação em filosofia, sou acostumado a resolver problemas e sei, tenho uma visão boa de como às vezes você chegar num caminho que parece impossível. Então é nesse sentido que a gente vai trabalhar com a mentalização do atleta, que apesar de toda uma estrutura superior, a superioridade dentro de campo ela é uma opção. Se o atleta estiver determinado e 11 atletas estiverem decididos, pode vir quem for, que há sempre uma possibilidade. Então nós vamos trabalhar, logicamente, sabendo que há um degrau muito grande, muitos degraus e de muita dificuldade, mas no futebol é possível tudo. Com relação ao elenco, que aqui está, boa parte da imprensa e da torcida já conhece alguns jogadores, mas os jogadores que vieram por sua indicação, por enquanto, são ilustres desconhecidos. Eu gostaria de saber quais foram os jogadores que você indicou e o que é que você pode falar sobre eles. Bem, primeiro, a questão do desconhecimento não é uma falha do jogador, é uma falha da comunidade, da imprensa. A imprensa teria a obrigação de saber quem são esses jogadores. Nós temos no país, são 863 clubes, me parece, a gente não vai ter conhecimento de todos. Agora, em toda a região do Brasil tem jogadores que têm valor. Não existe um estado ou algum clube que detenha o poder de formação de atletas. São jogadores desconhecidos do grande público, mas são jogadores na sua região que foram campeões. E um atleta campeão não é um atleta qualquer. Logicamente, se você vai esperar um Ronaldinho, um Messi, uma coisa não vai aparecer no Central. Nós temos que ter essa conscientização. Nós não vamos conseguir trazer jogadores de um nível elevado aonde ele já tenha uma marca registrada. Todo jogador que vir para cá com qualidade vai ser desconhecido, não há como, por dois aspectos. A Central não é um clube de ponta, é um clube histórico, quase centenário, é de uma cidade interior do Pernambuco, tem uma vontade muito grande, como todos os clubes têm, mas não tem o lado financeiro, não tem o lado de mídia, até para a divulgação de um atleta. Então, alguns atletas não vão aceitar um convite e outra também não é o interesse desse projeto, de trazer jogadores com uma projeção nacional, principalmente se são atletas que já estão numa fase decrescente. Então nós queremos jogadores que tenham valor, que tenham o objetivo de crescer, que é um clube para se crescer, jogadores que têm ambição, que querem tornar real um sonho de um clube de 94 anos que não atingiu a meta principal, mesmo a gente sabendo que é dentro de uma parte teórica impossível, mas para a gente que trabalha em futebol tudo é possível. Então, pessoas que vêm para trabalhar. Então, esse desconhecimento ele é pouco significativo. O torcedor gostaria de ter jogadores conhecidos, mas são jogadores que têm valor, têm muito valor. Eu acompanhei as fitas do clube do estadual e da Série D, e são jogadores que estão dentro desse projeto. E eu acredito que até são jogadores que podem surpreender para o lado positivo. Logicamente que tem uma adaptação, né, tem todo um jogo de situações, de possibilidades que pode dar certo ou errado. Nunca você traz um atleta que não tem condição. O que acontece, às vezes, o atleta não tem adaptação. E isso, às vezes, pode complicar um pouco. Mas como nós temos essa consciência antecipada, a gente pode corrigir isso antes de dar errado. Então, nós estamos formando um grupo de jogadores mentalmente fortes, jogadores que não vão sentir jogar fora ou em casa. Esse é o nosso grande objetivo. E no somatório de cada jogo a jogo, a gente espera chegar nos objetivos traçados. Por falar em jogadores remanescentes da Série D e do Campeonato Pernambucano, eu gostaria que no próximo bloco a gente enfatizasse e falasse um pouco mais sobre eles. Combinado assim? Tranquilo. Então o Futebol em Pauta vai fazer um breve intervalo e na volta continuaremos nossa entrevista com Paulo Moroni.
Joãozinho Ferro e Aço, ferros para construção e serralharia, estribos prontos, eletrodos e máquinas de solda. João Teixeira, Rua General Osório, 25, no final da Rua dos Guararapes, ao lado da Ponte Velha, 81-3722-4985, 3721-7015 e 3045-4430. O que você vai fazer neste Natal? Uma viagem, comemorar com a família, uma ceia especial. O Natal é mais do que isso. Ele está nos seus atos de bondade. Então, o que você vai fazer pelo próximo neste Natal? Quer uma dica? A solidariedade é o melhor presente. Doe agora. Estamos de volta com o Futebol em Pauta, depois desse breve intervalo. Paulo, durante esse pouco tempo de trabalho que você teve, já dá para fazer uma avaliação dos atletas que estavam na casa? Bem, a avaliação a gente não pode fazer na parte da preparação física, né? A gente fez uma avaliação na semana anterior eu ter vindo. Foi uma das 3 semanas que eu tive folga esse ano. Eu passei vendo vídeos do Central. Vi jogos do estadual e jogos da Série D. No miolo da área eu achei foi frágil, principalmente na bola aérea, posicionamento também. A gente optou por fazer modificações, mas manteve 2 goleiros, manteve laterais. Um deles não ficou, que foi o Felipe Almeida. Felipe Almeida também é um jogador que jogou no Piauí, que se deu muito bem, e lá ele jogava num dos clubes talvez menos expressivo, mas para ver que é possível encontrar jogadores mesmo ele não sendo de lá. No meio campo ficou o Fernando Pires e Wagner Rosa. No meio campo o Thales, o Luiz Fernando não quis, né, ou fez outra opção. No ataque ficou o Jonathan e ficou o Andrezinho. Então, uma base, uma espinha dorsal da equipe ficou. A gente trouxe jogadores que podem dar uma qualificação nesse grupo, com características diferentes. A montagem da equipe que eu faço sempre ela é por característica. Eu não me interessa muito um jogador que jogou muito bem aqui, outro lá. Isso o Real Madrid e o Flamengo já fizeram, trazer craques tudo ao mesmo tempo e não funciona. Nós temos que ter carregador de piano, temos que ter jogadores com capacidade de superação, de saber que futebol é uma entrega diária, que você tem que construir sempre, não é uma coisa feita. Aquele período que o jogador com o nome já jogava antecipadamente não existe mais, principalmente no interior. Nas capitais, grandes clubes, ainda há jogadores que conseguem ter rendimento, mesmo no nível de preparação menor, mas no interior você tem que ter muita determinação e muita luta. Então, essa espinha foi feita. A segunda parte da coisa foi algumas contratações. Logicamente, se a gente pudesse trazer jogadores com uma bagagem de Série B, a gente traria, mas não tem essa possibilidade, por 2 razões, uma das quais eu já falei. E, por fim, a gente vai trazer umas 4 a 5 contratações de um peso maior na medida da decorrência da competição. Porque toda a equipe, nós temos um turno que é ida e volta. Você em cada estação dessa você vai ter que acrescentar 1 ou 2 jogadores para dar o crescimento à equipe. Dando certo, ficando entre os 3, e o desejo é chegar em primeiro, e tendo já a vaga da Série D, você já pode investir mais para o hexagonal, né, ali com 6 equipes, entrando as grandes, e para a reta final ainda mais um outro atleta. Então, esse crescimento ele tem que ser muito bem coordenado, para não perder a característica daquilo que a gente vai fazer em cima dessa base que foi o ano passado, esse ano 2013 ainda, dentro de uma filosofia com o meu perfil, né? Não vou fugir muito da característica do atleta, mas eu vou dar uma ênfase diferente do que foi jogado, para que haja essa possibilidade de superação da diversidade que é você ser de um clube do interior contra clubes de capitais. Então, o primeiro aspecto é a classificação, nosso objetivo é a Série D, depois é lutar com os grandes e nos adaptarmos a eles.
Nos últimos anos, o Central utiliza o seu campo, Lacerdão, no sistema de jogos. Durante a semana treina e mantém os jogos, inclusive jogos de sub-20. Até que ponto essa sobrecarga no gramado preocupa a comissão técnica? Bem, independente da condição de gramado, o ideal sempre é ter um gramado adequado. Mas o importante é o grupo trabalhar em cima do campo de jogo. Isso aí é uma coisa que eu vou exigir. Eu vou tentar, dentro de uma diplomacia, jogos e categorias de base, né, tirar, porque desgasta muito. Como aqui é uma região do Nordeste também que tem o problema da chuva, da seca, você bate demais às vezes o campo. Então o campo é um local muito importante desse projeto, para os jogadores que estão aí. Nós procuramos fazer uma montagem dentro de um perfil, que a gente não vai começar a falar muito sobre isso, porque senão o adversário já tenha uma noção daquilo que a gente está desenvolvendo. Mas a gente vai fazer algo que trabalhe muito em cima e que aproveite o campo de jogo. É um campo que o Central, esse ano, 2013, pela irregularidade dele, teve vantagem dentro. Por quê? Porque estava adaptado a essa realidade. Estão se fazendo as melhorias, a gente vai ver essa melhoria, mas vai ter que se adaptar a ele também e usar o campo como uma arma, como é um caldeirão, e a torcida deve estar presente para a gente tirar vantagem sobre os adversários. Os 2 primeiros turnos do campeonato, ele vai ser disputado com jogos quarta e domingo. Essa sequência enorme de jogos em cima, até que certo ponto preocupa e chega a dificultar o trabalho do treinador? Não atrapalha, são 2 situações diferentes, jogos de domingo a domingo, jogos de quarta a domingo. O que muda é a recuperação do atleta. Então nós estamos fazendo uma preparação para que não haja um desgaste ao atleta, um pouquinho mais numa preparação física para dar uma margem de lastro, de resistência maior. Esse tipo de situação pode às vezes prevalecer um pouco de lesões, é um cuidado que nós vamos ter que ter. Nós vamos ter que manter também uma possibilidade de deixar os jogadores sempre no nível alto de competição, mesmo que às vezes você tenha que, de repente, descansar um atleta, mas acho que não vai ser necessário, porque serão 6 jogos, os 6 primeiros jogos, depois vai ter uma parada de 9 dias de competição, e aí dá para a gente refazer a preparação. Então é um período bem tranquilo, nós não vamos sentir muito esse desgaste. E estamos preparando, com a preparação com o professor Guilherme, a encontrar uma maneira de tornar o atleta com uma condição melhor de desempenho, principalmente na questão da recuperação, para cada jogo acontecido ter a condição de começar o outro já numa situação bem favorável. Para que a gente possa finalizar a nossa entrevista, professor, eu gostaria que você falasse qual o estilo das equipes do treinador Paulo Moroni, aguerrido, pegada ou uma equipe mais tática? Como é a sua filosofia de trabalho? Como todo gaúcho, a gente tem a determinação, né, o comprometimento do atleta. Eu não gosto de time cadenciado. Time cadenciado é para clube grande, clube que tem qualidade sobrando. E aí a gente sabe que no interior a gente não tem isso. Então os títulos que eu ganhei todos foram com luta, determinação. Por isso eu escolhi o Central, porque é dessa característica. Senão, se fosse para um clube que a característica seria mais importante, seria posse de bola, técnica, essa parte, você faria bons jogos, agradaria alguns, mas você não tem resultado. O resultado é duro. O resultado, para você chegar a atingir metas, você tem que, às vezes, até mudar um pouco da sua característica. Mas na medida em que o grupo adquira essa capacitação de ser lutador, de brigar, de ter essa consciência, a parte técnica dele, a parte técnica é uma arte, ela é instintiva, ela está dentro do atleta. Na medida em que o atleta se sente confortável dentro do campo, neutralizando o adversário, essa parte, e os resultados vindo, essa parte começa a sair para fora, e aí os atletas começam a ter aquele rendimento adequado que todo mundo espera. Então, não é que o clube vai jogar feio ou mal, não. Ele vai jogar o eficiente, uma equipe equilibrada, setor defensivo, setor ofensivo, dentro de um planejamento em que você neutraliza o adversário e cria situações. Paulo, quero agradecer pela sua participação, pela sua entrevista. Seja muito bem-vindo à nossa cidade, ao nosso programa. Obrigado e um bom campeonato. Eu que agradeço o espaço, esperamos, juntamente com todo o torcedor, poder ter um final de ano 2013 e um início de 2014 com bastante êxito. É isso aí, torcedor. Esse foi o programa Futebol em Pauta, que você acompanha aqui na TV Criativa, sua TV na rede.
Futebol em Pauta. Oferecimento: Joãozinho Ferro e Aço. tvcriativa.com